Meus irmãos, hoje nós prosseguiremos com o nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster, na nossa Confissão de Fé. Hoje nosso propósito é passarmos pelo capítulo 17, que trata da perseverança dos santos. Nós passaremos por esses 3 capítulos. Nosso objetivo é ir capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, e conversarmos um pouco sobre essa doutrina tão maravilhosa. Quando a gente fala sobre perseverança dos santos, o que você entende por isso? Perseverança dos santos. Da perseverança dos santos. O que você entende por isso? Quem se habilita? Perseverança dos santos, o que é? Trata da perseverança daqueles que foram declarados santos, santificados pela palavra, os eleitos. Então esse capítulo vai tratar sobre a perseverança dos santos, daqueles que foram salvos até o fim para a salvação. E quando a gente fala de perseverança dos santos, as pessoas entendem coisas às vezes diferentes. Por exemplo, para alguns, os santos perseveram por si só. E depende inteiramente deles essa perseverança. Sendo, portanto, possível a pessoa não ser salva no final porque ela não perseverou. Ao contrário desta posição, outros vão dizer que não. Quem garante a perseverança dos santos é o Senhor que os salvou. Logo, essa perseverança ela é garantida, de modo que os eleitos jamais se perderão. Eu me lembro que quando conheci pela primeira vez essa ideia, e não posso dizer doutrina, porque na época eu não conhecia a doutrina, hoje é uma doutrina. Depois de estudada, a gente compreende que é uma doutrina bíblica e consoladora. Eu conheci por volta de 2004, 2005, mais ou menos. Porque o Brasil, ele é, na sua maioria, o movimento evangélico, ele é pelagiano, primeiramente, e depois arminiano, na sua maioria. O movimento pelagiano vai defender, é uma heresia, o pelagianismo, vai defender que o homem nasce isento do pecado. De modo que uma criança que nasce, ela não tem qualquer influência do pecado de Adão e Eva. Que o pecado de Adão e Eva é o pecado de Adão e Eva, que ele nasce neutro. E depois de um certo momento, como um ser neutro, ele vai escolher para que lado ele vai pender, para o bem ou para o mal. O movimento arminiano já vai defender que não, o homem nasce com a condição de pecador, com aquela condição imposta pelos nossos pais, contudo essa condição não lhe tira totalmente o livre-arbítrio, a condição de escolher o que ele vai querer fazer. Não defende, e é preciso ser honesto também, que o movimento arminiano não defende que a criança nasce neutra. O pelagianismo sim. Mas o arminianismo vai defender que essa criança ela nasce com o pecado de Adão, ela tem o pecado ali, mas ela não nasce impotente, incapaz de escolher. E naquela época, eu, estando em uma igreja que misturava pelagianismo com arminianismo, que resultava numa salada danada, eu me lembro que quando eu conheci, através da expressão, uma vez salvo, salvo para sempre. E eu só ouvi essa frase. E quando eu ouvi essa frase, eu me indignei. E a gente passou a ensinar contra isso. Dizendo, então quer dizer que a pessoa, uma vez está salva, ela pode fazer tudo que ela quiser. Não é assim que a Bíblia ensina. Sem conhecer de verdade o que a Bíblia ensina. Um equívoco, um grande equívoco que as pessoas cometem é não estudar a doutrina e criticá-la sem saber o que ela de fato ensina. Então essa doutrina ensina que as pessoas podem viver uma vida de pecado? Que as pessoas podem se entregar à devassidão e dizer, não, já que eu sou salvo. Na verdade, essa condição, essa fala, então quer dizer que eu posso viver uma vida de pecado, revela que a paixão pelo pecado ainda habita no coração da pessoa que considera isso. Porque se a pessoa enxerga nisso a possibilidade para pecar, significa que ela só está se contendo por causa da religião, mas o seu grande desejo é se entregar à devassidão. Mas de onde surgiu essa ideia? Por volta de 1610, os remonstrantes, os discípulos de Jacob Arminius, elaboraram 5 pontos contrapondo-se à ideia da soberania de Deus absoluta na salvação.
talvez vão ficar chateados quando eu digo isso, mas eu explico por quê. Porque eles vão dizer, não, nós reconhecemos que Deus é soberano. Tá, ele é soberano, mas ele não pode salvar quem ele quer. Não, a pessoa tem que querer. Então, ele não pode dizer que ele é soberano, porque ele não pode salvar quem ele quer, depende sempre da pessoa aceitar, da pessoa concordar. E o que determina a soberania de um rei, gente? Sua vontade ser feita. Não é verdade? Um rei determina e se faz. Se esse rei determina e não pode ser feito porque um súdito, um servo, decidiu não fazer, ele não é o soberano. Quem é o soberano nessa história? O servo que pode confrontar a soberania do rei. Então eles formaram 5 pontos, contrapondo-se à ideia da soberania de Deus absoluta e total, como o calvinismo defendia. Então, quais são os pontos que eles escreveram em 1610? Que a eleição ela é condicional, Deus elegeu, está na Bíblia que Deus elege, contudo, essa eleição se dá com base na presciência de Deus. E com base na Deus presciente, olhou lá no futuro, viu que esse indivíduo ia crer, ia ter fé, então Deus olhou e falou, bacana, você vai crer, e escreveu o nome dele. Eleição com base com condicional à presciência. A expiação ela é universal, Cristo morreu por todos os indivíduos sem distinção. Cristo, então, sofre na cruz, e quando ele diz está pago, ele diz está pago para todo mundo. Essa é a ideia. Eles vão defenderam que a graça ela é resistível, é possível a graça de Deus ser resistida pelo indivíduo. A graça de Deus chega no indivíduo, e o indivíduo pode dizer, não parou aqui, eu não quero. Defende a ideia de livre-arbítrio, como eu disse, o indivíduo ele foi afetado pelo pecado, mas não totalmente, de forma que ele ainda consegue discernir e escolher. E, por fim, a possibilidade da perda de salvação. Para o arminianismo, o cristão pode sim perder a salvação. O cristão pode cair da graça. E por volta de 1619, 1620, então o Sínodo de Dort se reuniu para contrapor esses 5 pontos do arminianismo. Daí surgiu os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo, então, é uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. Tá bom? Aconteceu esse sínodo e a resposta, os 5 pontos em resposta foi, ao contrário do fato de que a eleição é condicional, o calvinismo responde, a depravação do homem ela é total. Não há uma fé antes, não há uma condição antes. Esse homem é totalmente caído, morto, de modo que ele não pode crer, ele não pode fazer nada, ele está totalmente caído da graça. Esse homem é totalmente depravado. Significa a depravação total que o homem é um homem incapaz de fazer o bem, mesmo sendo caído? Não. Significa que todas as áreas da sua vida foram afetadas pela queda do homem. Então, o homem é totalmente depravado. A resposta que prossegue. A eleição ela é incondicional. Não houve uma condição prévia para que Deus pudesse eleger alguém. O motivo pelo qual Deus escolheu alguém, elegeu soberanamente desde a eternidade, o único motivo é a sua vontade, segundo o seu querer. Deus não olhou lá no futuro. Deus não olhou o futuro e disse, esse aqui vai ver, vai crer. Não, a eleição ela é totalmente incondicional. Não é uma predisposição do homem que fez Deus o eleger. A expiação, para o arminianismo, ela é universal. O calvinismo responde, não pode ser universal. Não pode ser universal. A expiação ela é limitada. O que significa isso, gente? Que a expiação é limitada. A expiação é limitada para os eleitos. Ela foi feita para os eleitos. Cristo morre na cruz para salvar o seu povo. Deu para entender o que é uma expiação limitada? Ele morreu para salvar o seu povo. Cristo deixa isso evidente quando ele fala que ele veio para as suas ovelhas. Ele é o pastor que traz as ovelhas. Ele é aquele que diz que só vem a mim quem o Pai o trouxer, de maneira nenhuma seguirão a outro. A obra que Cristo faz, ela tem um foco, um objetivo, que é os eleitos de Deus. Cristo, quando morre, e olha só a contradição disso, se a gente diz que a expiação ela é limitada, ou ela é
ilimitada, a expiação ela é universal, qual a implicação disso para a gente? Se Cristo morreu por todos, nós temos alguns problemas sérios. A obra de Cristo não é eficaz. Porque ele morreu por um indivíduo que, mesmo ele tendo morrido e pago por aquele indivíduo, ele ainda vai para o inferno. Adiantou o que Cristo morrer por alguém que está no inferno? Então, a obra de Cristo é eficaz? Aí a resposta do arminiano deveria ser: às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Enquanto que o calvinismo responde: sim, a obra de Cristo é extremamente eficaz. Por que ela é eficaz? Porque por quem ele morreu, de fato o pecado é perdoado. Então, essa é a resposta. A expiação é limitada aos eleitos. A graça, ela é irresistível. O homem não pode resistir à graça de Deus. E, por fim, o calvinismo vai responder ao arminianismo. O arminianismo vai dizer possibilidade de perder a salvação, o homem pode perder a salvação, e os 5 pontos elaborados ali no Sínodo de Dort vai dizer: não, os crentes não se perdem. Aqueles por quem Cristo morreu, aqueles por quem Cristo se entregou, esses jamais se perderão. Por que é interessante a gente considerar tudo isso? Para a gente conhecer por que as pessoas se opõem tanto. Por que existe tanta oposição à doutrina da perseverança dos santos? Alguém se habilita? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender que aqueles por quem Cristo morreu nunca se perderão? Por quê? Renan. Uhum. Aceitar essa condição é aceitar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Sim. Também parece uma coisa muito justa, né? Por que só um? Por que não os outros? Por que eles têm especial? Por que ele guardou só uns para perseverar, né? E ele deixou o outro cair? Quem mais, gente? Bárbara. Tá vendo? É isso aí, ó. É isso aí. Eu sou dessa, mas não acredito nisso aí, desse jeito que você fala, não. Não é assim, né? Olha, gente, o que os irmãos disseram, na verdade, está certo, exatamente por isso. Mas é uma construção lógica. Por que a pessoa tem dificuldade de acreditar que aqueles que Deus salvou não se perderão? Porque é fruto de uma construção teológica. Se ele acredita que o camarada não é totalmente depravado, que há nele partes boas, e que essas partes boas é capaz de fazer com que ele escolha salvação ou não, Cristo ou pecado, qual que é a conclusão óbvia? Se ele vem com essa liberdade toda até aqui, como é que aqui agora Cristo tira a liberdade dele e diz: não, você não pode cair? É uma construção lógica. Vem construindo, quando chega aqui, só pode ser isso. Se o homem tem toda essa liberdade, se o homem não foi afetado, se o homem pode escolher dessa forma, de forma livre, como é que agora aqui eles vão dizer assim: não, mas esse homem aqui, ele perde o livre-arbítrio. Aqui agora Cristo salva ele e mantém ele salvo, e ele nunca vai se perder de um jeito ou do outro. Aí a pergunta: e o livre-arbítrio? Aí a gente volta no que o Renan falou. Sim. Nós vamos chegar lá. Está nos nossos parágrafos. Pode esperar que nós vamos chegar lá. Mas a gente volta naquilo que o Renan falou. As pessoas não querem se curvar e dizer assim: eu não quero ter essa liberdade que as pessoas dizem que o homem tem, porque de fato eu não tenho. Eu confio no Senhor. É tirar de sobre
Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade, e as adversidades provam isso, na adversidade a gente fica inquieto. Por quê? A adversidade mostra que a gente não tem o controle na mão. Não ter o controle incomoda o ser humano que lá no Éden recebeu uma proposta. Não fique debaixo do controle dele, tenha você mesmo seu próprio controle. A doutrina, as doutrinas reformadas da graça, elas expõem o homem à sua condição real. Ele é um pobre, ele não pode nem ao menos escolher, sua condição é de escravidão. Enquanto o outro está dizendo assim, não é desse jeito, não me ofenda tanto. Não é bem assim. Então outros vão chegar naquela condição que o Gabriel disse. Isso é injusto Deus fazer isso. Deus não pode fazer isso ou aquilo. Aí começam a nos acusar daquilo que a Bárbara disse, que eu mencionei aqui. Então, uma vez salvo para sempre, a gente pode fazer o que a gente quiser. Não é isso, como nós veremos. Vamos então para o nosso primeiro parágrafo do capítulo 17. Diz assim: aqueles que Deus aceitou, aos que Deus aceitou em seu Filho amado, que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente. Mas com toda certeza hão de perseverar neste estado até o fim, e serão eternamente salvos. Vamos abrir a Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Alguém lê para a gente Filipenses 1, 6, o outro lê para a gente João 10, 28 ou 29. Outro irmão ou irmã lê para a gente também 1 Pedro 1, 5. Vamos lá? Obrigado, Léo. Filipenses 1, 6. Agora João 10, 28 e 29. Obrigado, senhor Adão. 1 Pedro 1, 5. Obrigado. 1 João 3, 9 agora. Obrigado. Como disse, a perseverança dos santos, e esse parágrafo assegura isso também, que é Deus quem guarda verdadeiramente os regenerados. Agora, ao ler esses textos, ao ouvir a leitura desses textos, ao lê-los em casa, como você se sente? Deixa eu contar para vocês como eu me sentia antes, e preparando o estudo, e agora aqui diante de vocês, eu me lembro que há 20 anos atrás eu estava numa manhã de domingo como essa, ensinando para outra igreja. E me lembro que com frequência nós ouvíamos a seguinte pergunta: e se no final, nos 45 do segundo tempo, eu cometer um pecado e a trombeta tocar e Jesus voltar e não dá tempo de eu dobrar o joelho e pedir perdão? Sabe como que a gente ficava para responder? Apertado. Apertado demais. Qual era a resposta que a gente dava? Bom, a gente não sabe se na hora ali a pessoa se arrependeu, se vai dar tempo de tocar, essas respostas a gente não tem. Como é que a pessoa que me fez a pergunta ia embora? Com segurança? Em paz? Não, ela ia para casa extremamente perturbada. Sabe quando você segura numa base e essa base está flexível? E você tem que ficar em pé e você balança para um lado e balança para o outro, e o coração dá aquela acelerada de vez em quando, e você acha um pouquinho o equilíbrio, e daí a pouco escorrega e o coração acelera de novo. Assim é a vida das pessoas que acreditam que é possível perder a salvação. Eles acreditam que é preciso que a salvação, ela é conquistada e não concedida.
A salvação é conquistada por mim. Cristo morreu na cruz, mas eu preciso fazer a minha parte para me salvar. Você já ouviu isso, não já? Eu preciso fazer a minha parte para me salvar? Então a pessoa acha o seguinte: eu preciso me esforçar muito. Aí quando ela chega no final, ela pergunta o seguinte: e se no final eu falhar porque eu falho? Será que todo o meu esforço vai ser em vão? Ele não tem a segurança de dizer: não, você não se perderá. Olha o que diz o texto em Filipenses, o texto que o Léo disse, que o Léo leu. Estou plenamente em dúvida. Certo, eu estou certo. Essa certeza me traz tranquilidade, que aquele que começou a boa obra em vós, não vai parar pelo caminho. Ele há de completar, até quando? Até o dia de Cristo Jesus. A resposta que eu deveria ter dado para aquela pessoa seria essa: vá em paz para sua casa, confie no Senhor. Você não tem que viver uma vida com dúvida. Qual era o medo? As pessoas que acreditam na perda da salvação vivem aflitas. Ah, estou salvo agora. Beleza, estou salvo. Por que eu estou salvo? Olha a ideia. Acabei de sair da igreja, fiz tudo certinho, estou bem com Deus, estou fazendo devocional. Como é que faz para perder a salvação? Quando eu deixei de fazer tudo isso, perdi minha salvação quando eu pequei. Primeiro que ele acha que fazer tudo certo é fazer obras para ser salvo. Se eu proceder assim ou assim, então eu sou salvo. Mas se eu pecar, tudo que eu fiz é jogado fora. Note que o foco está em tudo que se faz. Então o camarada vive assim, sempre com um pé no céu e outro pé no inferno. Que ele vive assim: ora salvo, ora não salvo, ora salvo, ora não salvo. Falei uma palavra que não devia, perdi a salvação. Aí eu dei uma oferta para alguém ali, ganhei a salvação. Vive nessa incerteza. A pessoa oscila o tempo todo. Qual a consequência disso, gente? Sim. Aham. Tem que compensar. Uhum. 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 Sim. A gente vive como um flamenguista, igual o pastor Vitor. Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Nunca tem certeza se vai ganhar o Mundial. Sim, Ádila. Isso. Sim. Uhum. Uhum.
Exatamente. É um ponto importante. A gente considera os arminianos irmãos? Sim, claro. Eu conheço arminianos que são servos de Deus, homens piedosos. Como você disse, qual a diferença da caminhada? É que a caminhada deles é muito difícil. Qual que é a implicação disso? A alegria da salvação, ela se ganha e se perde o tempo todo. Estou salvo agora, que alegria, estou salvo. Daí a pouco, perdi. Mas são irmãos que têm uma caminhada muito mais difícil, que erram em pontos extremamente importantes e que têm uma caminhada muito difícil. Então, meus irmãos, essa certeza traz para a gente tranquilidade. O justo seguirá firmemente. É o Senhor que assegura isso. Mesmo quando ele tropeça, mesmo quando ele cai, ele é levantado, ele é assistido, Deus o sustenta. Calvino diz algo interessante que eu quis trazer para vocês. Olha só, a verdadeira fé nunca é estéril. E quando Deus começa uma obra, e quando Deus não começa uma obra em vão, Deus não começa uma obra em vão, senão para completá-la nos seus eleitos. A fé nunca é estéril. Deus não começa uma obra para não completá-la. Ele sempre vai completar. A obra de salvação, do início ao fim, ela é assegurada e garantida por Deus. E olha, que o nosso parágrafo da confissão de fé começa dizendo que os que Deus aceitou em seu Filho amado. Não começa dizendo aqueles que escolheram, aqueles que decidiram. Ela começa em Deus. Aqueles que Deus aceitou e que não aceitaram Deus, mas antes Deus os aceitou, eficazmente Deus os chamou e os santificou pelo Espírito. Eles não podem decair. Eles não decairão. Com toda certeza, permanecerão ou perseverarão até o estado final. E por fim serão salvos eternamente. Baseado em que a gente diz isso? Na obra de Cristo, na perfeita obra de Cristo, na Escritura. Quanto ao primeiro parágrafo, alguma dúvida, gente? Algum comentário? Não? Vamos para o segundo parágrafo, então. Diz o seguinte: esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Não é um sentimento. Eu sinto que eu estou salvo. Não. É uma convicção baseada na obra de Deus, na obra de Cristo e na obra do Espírito Santo. Ou seja, a salvação, do início ao fim, ela é uma obra trinitária. Deus, o Pai, Ele elege, o Filho vem e executa a sua obra, Ele se entrega e morre, Ele paga pelos pecados, o Espírito Santo aplica essa obra no coração do homem perdido, Ele vivificando para que ele possa agora responder. E o Espírito Santo é o selo, a garantia. Nós não nos perderemos. Vamos à leitura dos textos? Vamos ler Jeremias 31, 3. Jeremias 31, 3. Outro lê para a gente Hebreus 10, 10 e 14. E outro ainda lê Hebreus 7, 25. E ainda João 14, 16 e 1 João 3, 9. Alguém pode ler? Vamos lá? Vamos ler alternadamente, eu vou repetir os textos. 2 Timóteo 2, 18 e 19. Jeremias 31, 3. Hebreus 10, 10 e 14. Hebreus 7, 25. Vamos fazer a leitura desses primeiro? Obrigado, Marcos. Qual foi o texto, Adão, que você leu? 2 Timóteo 2. Isso. Eu só não consigo ler daqui ali.
Não dá? Por isso que eu pergunto para vocês. Jeremias 31, 3. Isso, Hebreus 10, 10 e 14. De uma vez por todas, João 14, 16 e 17. João 14, 16 e 17. 16 e 17. E eu rogarei, não é isso? Isso, o Espírito da verdade. 1 João 3, 9. Ok, Jeremias 32, 40, para a gente finalizar. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se aparte de mim. Nós temos aqui nesse parágrafo, irmãos, alguns fundamentos. Por que o eleito nunca vai se perder? Por causa da eleição. No parágrafo da confissão de fé diz isso. A natureza, por causa da eleição. Outro motivo por que o cristão nunca vai se perder, por causa do amor de Deus. Ele nunca vai se perder por causa dos méritos de Cristo. Não é por causa dos seus méritos que ele vai ganhar ou perder, mas é porque Cristo já ganhou. E os seus méritos agora são atribuídos a nós. Por causa da intercessão de Cristo. Por causa do Espírito Santo, que é o selo, que é a garantia da conclusão desta obra. Por causa da natureza do pacto da graça. Quem acredita que o homem pode perder a salvação, não entendeu a eleição, que é um ato soberano de Deus, que não tem no homem motivação alguma para que Deus o eleja, mas Deus tendo apenas a sua vontade. Deus escolheu alguém porque Ele quis escolher, porque Ele amou essa pessoa de antemão. Então, ignora a soberania de Deus na eleição. Ignora o amor de Deus. Deus amou, mas afinal de contas tem no inferno pessoas que Deus amou com amor para salvação. Ignora isso. Ignora os méritos de Cristo. É como se dissesse assim: Cristo pode salvar alguém, mas Ele não pode manter essa pessoa salva. E o que Cristo fez não é, como eu disse aqui no início, suficiente para salvar o homem. Porque ainda precisa que o homem faça alguma coisa, que o homem persevere por si só até o fim. Ignora que o Espírito Santo é a garantia, ele é o selo, ele é o penhor. A ideia aqui é que no Império, o imperador selava com seu anel uma propriedade, algo, e aquilo não podia ser quebrado. Era uma violação. Então, o selo é a garantia de que nós somos propriedade de Cristo. Quem tem o Espírito Santo é propriedade de Cristo. Ele nunca se perderá. O Espírito Santo habita em nós. Qual a certeza que a gente tem da nossa salvação? O Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo nos convencendo, aplicando em nós a obra de Cristo. Meus irmãos, a perseverança, então, ela não é uma conquista dos homens. É sustentada pela Trindade. O Pai decreta, o Filho intercede e garante, o Espírito sela e habita. Essa estrutura mostra o pacto de Deus. E é interessante que a nossa salvação, ela começa antes. A nossa salvação não começa com o homem escolhendo o fruto ou não o fruto.
A nossa salvação começa com Cristo na eternidade, já sendo o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Aí imagina, um plano eterno, um plano trinitário, uma aliança da Trindade pode ser quebrada agora por quem? Deus, Cristo morreu, não, vamos salvar, esse aqui Deus elegeu, aí de repente o camarada diz, aqui, deixa eu falar um negócio, eu não quero não, tá? Ih, deu errado. Quem é o soberano nessa história? O Senhor é soberano. A nossa salvação não começa com uma decisão nossa. O pacto da graça, ele é irrevogável, como li aqui, vou ler de novo, Jeremias 32, 40. Farei com eles uma aliança. Projeta para a gente lá o texto de Jeremias 32, 40, por favor. Jeremias 32, 40. Alguém pode ler? Isso. Farei com eles uma aliança temporária, passageira, que termina com o pecado. Uma aliança que pode acabar a qualquer momento? Não, a aliança ela é eterna. Ela não vai ser quebrada. Pode prosseguir, por favor. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Quem é que garante que eles nunca se apartarão? Deus. Os homens nunca se apartarão, os homens, aqueles por quem Cristo morreu, aqueles a quem Deus salvou, nunca se apartarão de Deus, com base nessa aliança eterna, porque quem garante o cumprimento dessa aliança eterna? Gente, isso é tão interessante, nós estudamos alianças há pouco tempo. Não tem muito tempo na escola dominical. E o que nós vimos sobre a aliança da graça? Ela é sustentada por quem? Por Deus, irmãos. O Senhor é quem sustenta essa aliança. É Ele quem garante o cumprimento dela. Porque se fosse da nossa parte, ela não seria eterna nunca. Então ela é eterna. O Senhor é quem garante. A permanência dessa semente divina aponta para uma regeneração já acontecida. Veja só. O camarada é regenerado. Regenerado, ele se torna nova criatura, certo? As coisas velhas, diz a Bíblia, o que aconteceu com elas? Se passaram. Eis que tudo se fez, mas você tem no final um camarada que a gente... Olha como é inconsistente. Não, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, mas ele termina como um velho. Então ele nunca foi nova criatura. Ele nunca foi novo de verdade. Porque ele nasceu. Imagina só, pensa aqui comigo. O crente pode cair da graça. Vamos considerar essa possibilidade, beleza? Ele caiu da graça. Ok, ele é nova criatura, caiu da graça. O regenerado voltou a ser o que era. Beleza? Ele nasceu de novo, aí a nova criatura morreu e voltou o homem velho. Aí vamos dizer que na metade do caminho ele decide voltar. Aí ele decide voltar. Aí nasce de novo, por quantas vezes? Já é a segunda. Nasce de novo, o velho homem morre ali, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí ele fica ali 4 anos de boa, tranquilo. De repente ele cai da graça de novo. Isso é um entra e sai danado, né? Tem que distribuir senha, né? É um entra e sai. Entende como não é lógico, gente? Nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Nova criatura, velha criatura, nova criatura, velha criatura. As coisas velhas que passou já não passou mais, porque agora voltou tudo de novo. Olha como é inconsistente isso. Aí, ao final, você tem uma pessoa que caiu da graça 7 vezes. E ele morreu nessa condição. Está no inferno alguém que nasceu de novo? Entende? Se você acredita que alguém caiu da graça, você precisa ser sincero e dizer, no inferno tem pessoas que nasceram de novo, irmãos? Ué, nessa lógica tem, não tem? Na lógica deles tem. Alguém pode nascer de novo e ainda ir para o inferno. É isso que a Bíblia assegura, gente? Não. Nasceu de novo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás.
E a gente, nessa lógica de que se perde a salvação, a gente não pode confiar no novo nascimento. Mas é isso que acreditam. Mas é isso que Deus está lá assim, escreve o nome, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Não tem jeito. Irmãos, é para a gente pensar que esse ensino de que se perde a salvação não é bíblico. Mas o ensino da certeza da salvação, baseado na obra trinitária, nos méritos de Cristo, na eleição eterna, no Espírito Santo habitando em nós, isso traz para nós tranquilidade. Não traz para nós inquietação, arrogância. Deve fazer com que sejamos humildes. Porque esse parágrafo tem esse propósito, mostrar que a perseverança é um ato, a salvação do início ao fim, é um ato soberano de Deus. Ou seja, por que nós chegaremos lá, meus irmãos? Porque eu sou incapaz de chegar por minhas próprias pernas. É porque Deus garante que eu vou chegar. Isso não nos torna arrogantes, de dizer assim, não, vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Não, não. Nos faz viver humildes, na total dependência de Deus. E nos faz viver também alegres, com a alegria da salvação. Jairo. Aí ficava, eu lembro, ficava somando, gente. Sério, fazendo conta de demônio, já viu? É que você fica contando, volta mais 7, aí se desviar de novo. Irmãos, alguma dúvida no parágrafo 2? Quanto à natureza desta obra, que é uma obra trinitária, alguma dúvida? Sim. Oi, desculpa. Sim. Ok. Nós temos nesse texto que você mencionou, nessa parábola, nós temos 3 passagens, 3 parábolas que são contadas ali. Deixa eu só abrir aqui. São 3 parábolas contadas. A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, e qual que é a outra? Os irmãos lembram? O filho pródigo. Tinha um menino lá. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, ó. Lucas 15. Toda parábola a gente precisa perguntar por que ela foi contada, né? O que motivou? Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Isso aqui vai motivar a parábola, as 3 parábolas. Qual que era a situação? Os fariseus que se achavam merecedores, que demonstravam estar fazendo tudo certinho, achavam que seriam salvos. E se indignavam pelo fato de Jesus estar comendo com pecadores. Então Jesus conta essa parábola. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vim para salvar os perdidos mesmo. Eu vim salvar o perdido, não vim salvar aquele que já acha que está salvo, não. Eu vim buscar o que estava perdido. Então ali é salvação. Cristo veio salvar quem é incapaz de voltar sozinho, quem é capaz de ser encontrado e quem não jamais seria recebido. Não é um desviado da igreja. Eu sei que o motivo da sua pergunta, porque a gente ouviu isso a vida inteira. A gente fazia culto da ovelha perdida, para chamar só desviado para voltar para Jesus, usando a passagem totalmente equivocada. Essa passagem não está falando de alguém que se desviou e voltou e foi buscado. Não. Essa parábola está mostrando como Cristo, como é a obra de Cristo. Ele salva pessoas incapazes, pessoas que não merecem, porque os fariseus achavam que mereciam. Entendeu? Vamos lá, parágrafo 3, irmãos, então, para a gente prosseguir. Os santos, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles ainda restante, e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Ainda prossegue dizendo,
e assim incorrerem no desagrado de Deus, entristecerem o Espírito Santo e, de algum modo, venham a ser privados das suas graças e confortos. Tenham os corações endurecidos e as suas consciências feridas. Prejudiquem e escandalizem os outros e atraiam sobre si juízos temporais. Bom, aquela ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, a ideia deles é que nada vai mudar, então eu posso viver uma vida de pecado. É isso que as pessoas entendiam na época que eu disse para vocês, quando ouvi essa expressão pela primeira vez. Então o homem pode se entregar à devassidão? Não. Então significa que ele vai viver de forma perfeita e Deus não vai deixar ele pecar? Também não. Também não. O que é interessante é que a confissão de fé, ela expõe a realidade. A perseverança dos santos, ela é conforto para nós, segurança. Mas ela não está distante da nossa realidade. Para muitos pode parecer assim, esse é o sonho. Deus me faz perseverar e eu não peco mais. Não, não é isso que a perseverança dos santos ensina. A perseverança dos santos nos garante que nós não perderemos a salvação. Ela não nos tira a condição de que ainda podemos pecar. Vamos em Isaías capítulo 64. Vamos ler versos 7 e 9. Outro irmão lê para a gente Efésios 4, 30. Outro ainda, Salmo 32, versos 3 e 4. Isso. Isso. Nós somos pecadores. Nos tornamos imundos. Nossas justiças são como trapos de imundícia. Admissão da condição. Ainda podemos pecar. Nós pecamos. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Não mudou a condição. Sua aliança é garantida pelo Senhor. O que nos faz, ainda pecando, ainda podendo pecar e cair pecando, poder chamar Deus de Pai, não é o nosso mérito, mas é a obra de Cristo operada em nós. É por isso que à noite, quando formos por um momento de contrição e formos curvar nossa fronte, nós podemos dizer, Pai, eu pequei. Porque isso não nos tira dele. Efésios 4:30. Ok. Observe. É possível entristecer o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo. Nós pecamos contra Deus. Mas nós fomos selados para o dia da redenção. Nós pecamos, entristecemos o Espírito Santo. E a responsabilidade disso é toda nossa. A culpa do nosso pecado é toda nossa. Isso, a realidade da condição de que pecamos e que entristecemos o Espírito Santo, deve mostrar a beleza da perseverança. E detalhe, se temos na Bíblia textos que nos advertem quanto a não cair, quanto a proceder assim ou assim, esses textos vão contra a perseverança dos santos? Não. Esses textos que nos advertem são meios de Deus, usados por Deus, para nos manter. São advertências, meios que Deus usa. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas pecam e não se dão conta, mas diante de uma advertência do Senhor,
são despertados. Alguém se lembra de um exemplo bíblico disso? Davi. Davi perdeu a alegria da salvação. Como é que ele ora? Torna a dar a alegria da salvação. Davi, por um tempo, fica totalmente... Ele não consegue enxergar. De tal forma que Natã conta para Davi, por meio de uma ilustração, a sua própria história. Ele está julgando sua própria causa. E ele se condena e não se dá conta de que é ele. Quando ele percebe que é ele, gente? Esse homem é você, Davi. Se Deus não intervém nessa trajetória de Davi, Davi voltaria a enxergar por si só? Quem é que garantiu que Davi voltasse para a rota que Deus traçou? O próprio Deus. É Ele quem garante. Ele é a certeza. Então o cristão pode cair, irmãos, em pecado? Pode. Pode por um momento ter ainda, viver na prática do pecado por um tempo? Sim. Pode entristecer o Espírito Santo? Sim. Pode perder a alegria da salvação? Sim. A alegria sim, a salvação não, tá? Beleza? São duas coisas diferentes. Mas isso faz com que esse cristão deixe de ser uma pessoa salva? Não. A certeza que temos é que aqueles por quem Cristo morreu jamais se perderão. Eles voltarão. Sofrerão consequências, juízos temporais? Sim. O que são juízos temporais? Consequências, penalidades por sua própria condição. Davi sofreu essas penalidades? Juízos temporais? Sofreu, e como sofreu? Sansão sofreu juízos temporais? Claro que sofreu. Então o cristão pode pecar? Pode. Pode entristecer? Pode. Lucas capítulo 22, versículo 32. Salmo 72, verso 23. Jesus disse isso para quem? Pedro. Eu acho isso fascinante, gente. Acho isso muito legal. Você tem Pedro aprontando, pisando na bola, toma um xingo daqui, um puxão de orelha dali, mas Pedro é um eleito. Aí Jesus disse assim: ô Pedro, deixa eu te contar um negócio. Satanás pediu para peneirar você, passar você na cadeira, mas eu roguei ao Pai por ti. Eu intercedi por você, Pedro. Aí você tem um texto, Jesus está sentado com seus discípulos e ele anuncia que ele seria traído, e ele diz assim: é o que mete comigo a mão no prato. E Judas então, e Jesus fala: és tu. E Judas então se levanta, e o texto de Lucas vai dizer que na mesma hora Satanás entrou em Judas. E Jesus fala o que com Judas? Amigo, o que tu tens de fazer, vai e faz depressa. Duas pessoas, duas ações totalmente distintas. Para esse aqui intercede e livra dos laços de Satanás. Não o livra da condição de ainda cair. E detalhe, nós não temos textos de Jesus repreendendo Judas com severidade como tem repreendendo Pedro. Judas está de boa. Você tem o autor bíblico dizendo que numa ocasião em que ele diz: isso aí poderia vender e dar o dinheiro para os pobres. O autor bíblico está dizendo isso. Você não tem Cristo dizendo: Pedro, ou Judas, senta aqui. Você não pode fazer isso não, rapaz. Provavelmente muitos de nós, se tivéssemos ali, acharíamos que Judas era o mais crente dos 12. Judas não está ali aprontando tudo, não. Agora Pedro está lá, escorrega daqui, escorrega dali. Mas Pedro é um eleito, porque em Cristo intercede e garante que ele chegue até o final. Até depois da ressurreição. Jesus aparece no mar. Amigos,
Tendes aí alguma coisa de comer? Não, passamos a noite. Lança a rede para o outro lado. E João diz assim, é o Senhor, Pedro. E a ovelha pula correndo na água e sai correndo para encontrar com o pastor. Não porque a ovelha quis, mas porque o pastor achou a ovelha perdida no mar da desilusão, da tristeza de ter negado, se virando ainda com aquela ausência. O pastor achou lá. E o pastor acha os seus eleitos nas condições mais adversas que elas estão. O pastor acha a ovelha no pecado, cego, ainda lidando com consequências terríveis, mas o pastor vai sempre achar a ovelha. O pastor não vai perder ninguém. O que, sim, misericórdia de mim que eu sou Pedro. Exatamente. Exatamente. Salmo 73, verso 3. Sim. Uhum. De modo nenhum. Também não. Essa é uma outra acusação que não é verdade que fazem contra nós. Ah, vocês não evangelizam, não precisam evangelizar, porque quem está salvo, está salvo. Mas o meio pelo qual Deus chama o salvo. Pregação do Evangelho. O cristão foi chamado eficazmente, ele precisa compreender o seguinte: olha, eu fui alcançado pela graça de Deus. Como? O Evangelho chegou até mim. Como outras pessoas, os eleitos serão alcançados? Com o Evangelho chegando até elas. É por esse meio que Deus desperta a pregação do Evangelho. A gente é livre, a gente não evangeliza assim. Ai, tomara, que lá no fundinho eu tenha conseguido mexer com o coração dele. Não, não. A gente evangeliza e diz assim: Senhor, obrigado porque tua palavra nunca volta vazia. Essa palavra tem utilidade. Eu torço para que ele seja um eleito, mas se não for, também cumpriu o seu propósito. Servirá de juízo. Então a gente vai para casa descansado, que quem vai fazer essa obra no coração é o Espírito Santo. Fala, Davi. Jonas não queria ir lá em Nínive. Exatamente. E a soberania de Deus? Jonas não queria, não é, Davi? Mas foi ou não foi? Quem é o soberano? Deus decidiu salvar, não decidiu? E quem ele decide, vai chegar o evangelho nele lá. Vai ser alcançado. Salmo 73 é o verso 23. Perdão aí na projeção, é o verso 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita.
O que a gente tem para dizer para o Senhor hoje? Segura na minha mão, Senhor. Não me deixe tropeçar. Me guarda. Guarda os meus pés. Guarda a minha mente, a minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos. E todas as vezes que eu pecar, me traga rapidamente para o arrependimento. Ainda que os pés das ovelhas toquem o barro, não deixa a tua ovelha rolar na lama, Senhor. Porque, meus irmãos, a nossa caminhada, nossa chegada está garantida. Mas a nossa caminhada aqui pode ser mais fácil ou mais difícil. Se escolhermos o caminho mais difícil, que é o caminho de não vigiar, de não orar, de não ler as Escrituras, se escolhermos o caminho de negligenciar nossa comunhão com Deus, nossa trajetória vai ser difícil. O salmista Davi diz que escondeu a palavra no coração para não pecar contra ti. Para não sofrer os danos do pecado, eu preciso esconder a palavra no coração, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Nessa caminhada, que eu já tenho certeza de que vou chegar, eu posso chegar sem tropeçar. Eu posso chegar sem me arranhar. Você pode chegar de um jeito, ou pode chegar de outro. Mas que você chegará, tenha certeza de que chegará. E eu quero, antes de encerrar, dizer uma palavra para você. Crentes pecam, irmãos. Tenha certeza disso. Mas olhe para aquele que peca com a misericórdia que você pede que Deus tenha de você quando você peca. Ah, fulano pecou, deu um escândalo. Não é crente não. Por quê? O crente não cai? Não peca? A gente olha para alguém que passa por momentos difíceis e diz, não é crente não, senhor. Cristãos que ainda estão lutando com pecados ainda, para vencer, com fraquezas. Isso não é crente não. Calma, calma, senhor. Espera. O crente pode passar por momentos difíceis como Davi passou. E continuar sendo assistido pelo Senhor, que não perde a sua ovelha. Que isso nos faça de nós humildes, comprometidos com os meios de graça, para que a gente tenha uma caminhada de crescimento, de maturidade e livre de consequências terríveis. Mas descansando sempre que nós estaremos muito em breve na eternidade, por todo sempre com Cristo, porque Ele fez essa obra. Irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida quanto ao nosso estudo de hoje? Alguma colocação? Fique à vontade. Sim. O pecado no crente dói muito mais. Por que dói muito mais? E ele entristeceu o Senhor que tanto o ama. Você já fez alguma coisa errada contra quem você ama e viu essa pessoa chorar? Não é terrível? Dá vontade de você voltar lá e não fazer mais. Mas já fez. Então nós não queremos entristecer o Senhor. Bom, sim. Sim, Ela. Exatamente. Uhum. Mas o homem, neste mundo caído, vai pecar, vai ter suas falhas, mas sempre ele vai retornar. Sim. Está nos fazendo caminhar dessa forma para perseverar. Sim. E como às vezes as pessoas elas querem concluir muito, né? Ah, mas então não precisa pregar, porque quem é eleito vai ser salvo e independente. Deus, a obra dele é completa. O meio pelo qual ele vai chegar ao pecador é através da palavra. Exatamente. Quem salva é Cristo. Uhum. Não é algo, se não, ele não te
Uhum. Vai chegar lá. Uhum. Uhum. Não entendeu. Uhum. Sim. Uhum. O arminiano, o arminiano eleito, ele vai chegar lá, porque o Senhor determinou isso. Ele é um eleito. A caminhada dele vai ser mais dura, de incerteza, de medo, como a Ádila disse, parecer às vezes carregar um fardo. E ele vai ter uma surpresa quando ele chegar. Ele vai descobrir que do início ao fim foi Cristo. Nós temos essa certeza. Mas a caminhada do calvinista não garante que ela é tranquila por ele ser calvinista, não. Tem um monte de calvinista escolhendo caminho extremamente difícil. E nem todo calvinista é crente. A gente tem calvinista que vira quase um gnóstico. Ele acha que a salvação é pelo conhecimento que ele tem. Não, não é. É graça, do início ao fim. E tem calvinista aí escolhendo um momento, caminhada difícil. Então a gente é totalmente Cristo. Seja do arminiano, seja do calvinista, e é descansar no Senhor. Alguma dúvida, algum comentário mais, gente? Não, não, não. A gente só dá o nome para definir a doutrina, mas é o crente. Gente, eu esperei que vocês fossem mencionar, mas já que não mencionaram, o texto que todo mundo pede quando a gente fala disso. Hebreus capítulo 6. É impossível aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Esse texto está falando de alguém que caiu da graça. É o texto áureo de quem defende que se perde a salvação. Esse texto não está falando de alguém que caiu da graça. Esse texto está falando de alguém que esteve no meio, alguém que experimentou, usufruiu dos privilégios, mas que não creu em Cristo de verdade. Aí vão dizer, mas o texto diz que é impossível que sejam renovados para o arrependimento. Não é o arrependimento para a vida. Esaú expressa um arrependimento que não é arrependimento para a vida. Aí aqueles que defendem, e aqui só um ponto interessante para você considerar, aqueles que defendem que esse texto está falando que alguém pode cair da graça, têm uma dificuldade seríssima. Eles acham que esse texto é uma ferramenta contra os que defendem a salvação, a perseverança dos santos. Mas é um problema para eles, porque o texto diz assim, é impossível que outra vez sejam renovados para o arrependimento. Aí você diz assim para a pessoa, então, se você acha que esse texto está falando de alguém salvo que perde a salvação, você acabou de criar um pecado que é imperdoado, além da blasfêmia, que é se desviar. Porque o texto diz que é impossível que o camarada que foi crente e se desviou seja renovado para o arrependimento. Porque usam esse texto dizendo, aqui ó, está dizendo que experimentou dos dons celestiais. Claro, ele participou da comunidade.
Ele participou da ceia, ele ouviu a pregação, ele usufruiu do privilégio de viver num contexto cristão. Ele se apostatou. Esse camarada nunca se arrependeu de verdade. Agora, aqueles que defendem, não, esse camarada é crente e ele se desviou, então você precisa nunca mais fazer apelo para que um desviado volte para Cristo. Porque o texto diz que é... Deu para entender o texto, gente? Tranquilo? Vamos orar para terminar então? Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pelo dia do Senhor, pelo privilégio de estarmos em Tua casa. Obrigado por esta verdade consoladora, a verdade de que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou e nos conduzirá ao consumar desta obra. Obrigado, Senhor, porque nossa caminhada é totalmente dependente do Senhor. Desperta-nos para a nossa própria responsabilidade naquilo que compete a nós, para que a nossa caminhada seja tranquila e segura. Obrigado pelo privilégio de, nesta manhã, expormos este tema, esta doutrina tão maravilhosa, que é um consolo para a nossa alma. Que ela seja sempre um consolo e um despertar também para uma vida piedosa, para uma vida que glorifique o Teu nome. Peço que o Senhor sempre desperte os seus e os livre, Senhor, e os guarde. Obrigado porque o Senhor é fiel. E é esta certeza que temos, de que chegaremos no consumar de todas as coisas na eternidade, por causa de Tua fidelidade, por causa de Sua graça, por causa de Tua obra. Abençoe os irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham de suas casas, que à noite possamos regressar e participar da mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.